Olá, meu nome é Paulo Burato e eu vou apresentar para vocês o nosso dispositivo de auxílio para escaneamento de peças múltiplas. Esse dispositivo foi criado para auxiliar o processo de escaneamento de próteses que contenham muitos implantes para pacientes edêntulos, né? Então, são dispositivos criados para serem acoplados no escambore, para que a gente consiga criar uma união entre esses escambores e facilitar a nossa aquisição durante o processo de escaneamento para próteses múltiplas, né? São peças confeccionadas em resinas opacas, né? Para que o scanner tenha facilidade de adquirir, de copiar, de escanear todo o caminho entre um escambore e outro, diminuindo assim as distorções. E com o tempo, né, depois de alguns trabalhos que a gente tem executado, a gente tem percebido que tem pulado a etapa da prova quando cabível, né, quando não existe essa necessidade de repente até de uma prova estética, né? Então é um sistema muito simples de utilizar que eu vou mostrar aqui para vocês e que diminui a distorção e aumenta muito as chances de sucesso desse escaneamento para próteses ou para estratégias que contenham diversos implantes distantes, tá? Então, esse aqui que eu vou mostrar é o kit básico, vamos dizer assim, né? Nós temos aqui o dispositivo pequeno, né? Então, esse dispositivo pequeno ele vai acoplar no escambore. Nós temos 6 modelos diferentes do dispositivo pequeno, com 6 desenhos da parte superior deles, sendo diferenciados, né, entre eles, para que quando o scanner faça essa captura não tenha como ele se enganar, vamos dizer assim, ou tentar buscar regiões que sejam idênticas, né? Então nós fizemos aqui 6 desenhos diferentes da parte superior, né? Estes 6 desenhos têm sempre bolinhas na parte de cima para que a gente tenha facilidade de saber o lado de cima e o lado de baixo desse dispositivo para ser acoplado no escambore, né? E aqui eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso, né, na prática. Então eu peguei um caso aqui, ó, inferior, né, com 4 implantes, um all-on-4, com implantes bem distantes entre eles, o que atrapalha bastante, dificulta o escaneamento, né? Então a estratégia é o seguinte: aqui nós vamos utilizar, em primeiro momento, o escambore da EFF, né? Então nós criamos o dispositivo para acoplar, nesse caso aqui específico, no escambore de mini pilar da EFF, tá? E esse dispositivo ele vai ter uma parte redonda e um corpo pequeno com um desenho na parte superior, né? Então, para fazer o acoplamento das duas peças, em primeiro momento vai ser por justaposição. Então a gente sempre vai pegar o escambore com o chanfro, né? A maioria dos escambores de mini pilar tem topo com chanfro. Nós vamos pegar a parte de cima do escambore com o desenho do nosso dispositivo também para cima e nós vamos como se fosse atarrachar eles, né? Por justaposição nós vamos rotacionando a peça para que uma peça entre na outra, né? Com bastante cuidado, tá? É uma peça de resina, a gente não pode esquecer disso, né? E é um dispositivo de acoplamento. Então ele vai entrar por justaposição e posteriormente você pode fazer a remoção dele sem maiores dificuldades. Quais são os pontos importantes aqui para usar o nosso dispositivo, tá? Primeiro deles, nunca e em hipótese alguma você pode cobrir o topo ou o chanfro do escambore. Então toda vez que você posicionar, né, este escambore com o nosso dispositivo, o topo e o chanfro precisam estar livres, precisam estar liberados para que o scanner possa adquirir essa informação, tá bem? Então aqui eu fiz, ó,
o primeiro, já vou deixar ele separado. Vou pegar o segundo com um desenho diferente, né, da parte superior do nosso dispositivo, tá? Vou fazer a mesma coisa, ó. Posiciono e vou rotacionando ele. Ó. Olha lá. Então a gente consegue posicionar esse escambore em boca, né? Deixando esse bracinho, essa extensão do nosso dispositivo livre, né? Sem tocar na gengiva. Então eu terminei o segundo. E como a região posterior até a região anterior trata-se de uma distância consideravelmente grande, né? Nós criamos os dispositivos maiores com certa curvatura na ponta, para que a gente tenha essa ligação mais comprida, né, mais distante entre eles. O importante é, nós temos aqui dois modelos, tá? O modelo direito e o modelo esquerdo. Então é importante que na hora de fazer o posicionamento desse escambore, você esteja atento para que o nosso dispositivo tenha lado direito e lado esquerdo na posição correta, tá? Como funciona então? Da mesma forma, né? A gente vai pegar o nosso dispositivo aqui, ó, mais comprido, esse aqui é o lado direito. Vamos posicionar ele no escambore, olha lá, rotacionando, ele entra aqui. E aí nós temos uma extensão maior desse escambore, tá bem? E vamos pegar o nosso último escambore aqui e fazer a instalação do dispositivo do lado esquerdo. Então, olha lá. Perfeito. Dispositivo instalado aqui no escambore, certo? Deixa eu tirar esses escambores, esses dispositivos aqui um pouquinho. Como funciona então, né? Primeira coisa, eu colocaria os dispositivos com escambore dos últimos elementos, né, para não atrapalhar depois o nosso processo. Então, eu colocaria primeiro aqui o último escambore com o parafuso. Na hora da instalação, né, na hora que eu vou colocar esse escambore, eu já vou tentar deixar ele posicionado mais ou menos próximo ao escambore do setor anterior, né, para que eu já tenha essa primeira ligação entre eles mais ou menos posicionada. Então, faria a mesma coisa do outro lado agora, também com o escambore e já o dispositivo instalado, tá? Lembrando que a instalação do dispositivo ela vai ser sempre feita fora da boca, tá? Nunca na boca, senão você vai ter bastante dificuldade. Então a gente vai lá, coloca o segundo dispositivo. Deixa eu só corrigir já a posição dele aqui mais ou menos. Então aqui a gente já tem os dois dispositivos, do lado esquerdo e do lado direito instalados, né? Depois eu vou para o setor anterior fazendo a mesma coisa. Escambore já com o dispositivo posicionado. Coloco ele sobre o mini pilar que vai estar lá na boca do paciente, certo? E por último, mesma situação, tá? O que a gente tem aqui de mais importante nesse primeiro momento, tá? É que todos eles estejam o mais próximo possível, tá? Todos eles estejam o mais próximo possível. Pode tocar um no outro, né? Desde que a gente sempre tenha a parte superior do escambore e o chanfro livre, tá? O scanner precisa dessa informação. Então aqui, ó, num caso como esse aqui que nós temos, desses 4 implantes, né? Eu tomaria também, importante, hein? Lembrei agora. Muito cuidado para que não crie uma alavanca, para que você não coloque
né, o escambore com o dispositivo pressionando uma outra peça, um outro dispositivo ou até mesmo pressionando um outro escambore, tá? Porque a gente pode ter uma distorção ou pode ter uma falta de posicionamento preciso do escambore. Então, ele tem que estar sempre livre e sem pressão, tá bem? Então aqui, ó, se eu tivesse um caso desse em boca, na verdade esse aqui é um caso real que a gente fez, né? Eu faria a instalação dessa forma que está aqui, tá? Dispositivo do lado direito e do lado esquerdo instalado, chegando o mais próximo possível do escambore da região anterior. Os dois da região anterior eu posso ter eles virados os dois para o mesmo lado sem nenhum problema. O importante é criar um caminho para que o scanner tenha maior assertividade, maior poder de cópia, né? E evite qualquer distorção durante o percurso, durante a captura dessa imagem, tá? Então, esse aqui foi um dispositivo que nós criamos para facilitar o escaneamento, para facilitar o nosso dia a dia, diminuir as distorções, possivelmente até diminuir a prova de alguns casos, quando a gente já tem dimensão, quando a gente já tem uma prótese prévia que não será necessária nenhuma alteração. Possivelmente, estando tudo perfeito no escaneamento, a gente consegue pular parte da prova e seguir direto para a prótese definitiva sem a necessidade de uma consulta extra, tá? Então, esse aqui foi o dispositivo que nós criamos para facilitar aí o nosso dia a dia, para facilitar o escaneamento de próteses múltiplas do tipo protocolo, por exemplo, até mesmo pequenas fixas, mas que tenham distância muito grande entre os seus escambores. Então, esse aqui é o nosso dispositivo. Em breve nós teremos também outros modelos que acoplam em outros tipos de escambores de outras empresas, tá? Se você tiver interesse, fala com a nossa equipe para adquirir o nosso kit, tá bem?